Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense, onde já de cara gostaríamos de compartilhar aqui com vocês as palavras da galera do programa Os Donos da Bola, que debateu sobre a situação do atacante Douglas Costa, jogador que está livre no mercado após passagem pela MLS, primeira divisão dos Estados Unidos. E o questionamento que todos os comentaristas do programa fizeram é: qual é a vontade do jogador? Porque fisicamente o departamento médico do Cruzeiro não vai aprovar uma contratação qualquer. Tecnicamente o Douglas Costa sobra, ele tem muita qualidade, mas quais são os propósitos para o restante da carreira do Douglas Costa? Aos 33 anos de idade, o jogador tem proposta da Arábia e também tem o interesse do Cruzeiro. Para voltar ao Brasil, ele tem que entender que tem que se dedicar ao máximo possível e tem que querer voltar a ser aquele cara muito falado no cenário nacional. Eu vou estar colocando agora na tela para vocês as palavras da galera do programa Os Donos da Bola. Só que antes, família, deixe aqui o seu gostei e se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Agora escutem as palavras dos comentaristas. Então já mostra, na minha opinião, já mostra ousadia maior do senhor Ronaldo Nazário, que é importante, muito importante para o Cruzeiro fixar os pezinhos em grandes momentos do futebol, nessa nova vida que o Cruzeiro tem com a SAF. Para falar a respeito disso, Valusão, queria saber de você. É uma boa? Você vê com bons olhos a vinda de um jogador como Douglas Costa? Acho que aqui é desnecessário a gente falar a respeito da capacidade técnica do Douglas Costa. Inclusive o Tite na Copa de 2018 fica em maus lençóis quando ele não pode ser mais utilizado porque estava entrando para mim e pedindo passagem. Só que isso também já se passaram 6 anos. O Douglas Costa fez uma boa temporada na MLS, a gente tem que colocar na balança sim o nível de disputa da MLS, e a sua última passagem pelo Grêmio em 2021, quando ele retorna depois de um longo período no futebol europeu, não foi boa, entre outras questões especificamente dentro de campo. 28 jogos, 3 gols e 2 assistências. O que eu penso? Que o Douglas Costa neste momento não deveria ser um jogador cujo investimento do Cruzeiro chegue ao limite daquilo que o time tem determinado para a temporada. Eu acho que há que se entender o que o Douglas Costa quer. Ele já sabe o nível de exigência no Brasil, ele já sabe. Ele passou pelo Grêmio em 2021, ele sabe o que o futebol brasileiro vai pedir. Ele tem 33 anos. A questão física, a saúde dele, me preocupa? Zero. Porque o departamento de saúde do Cruzeiro, para mim, está entre os melhores do país. Só que tem uma questão, o que vai motivar o Douglas Costa? Por que ele quer voltar? Por que o projeto é bom para ele? Repito, eu acho que conversando isso com o jogador e a capacidade técnica dele, não tem dúvida, não penso que deveria estar entre os maiores salários do Cruzeiro. Sim, algumas situações feitas, como o caso do William. O Douglas Costa hoje ele não é uma certeza. Ele é um jogador que precisa se recuperar diante da última passagem que teve aqui no Brasil no Grêmio. E o Valu, eu tenho até uma informação sobre isso, até quem trouxe a informação sobre o interesse foi o Samuel Venâncio. E aí eu fui atrás para tentar entender qual que era esse interesse do Cruzeiro, em que situação estava, em que pé estava de fato a negociação ou o interesse do Cruzeiro em relação ao Douglas Costa. Muito mais do que a questão financeira, a preocupação da diretoria do Cruzeiro é em relação à fome. E foi essa palavra que a pessoa usou para mim, do Douglas Costa. O que o jogador quer? Ele quer de fato voltar ao Brasil, se restabelecer, recuperar o bom futebol que ele já mostrou no futebol europeu e até no próprio Brasil quando ele teve a primeira passagem pelo Grêmio? É isso que o Douglas Costa quer? Porque se for isso, o Cruzeiro está disposto a abrir um pouco os cofres para tentar a contratação do jogador. E está disposto mesmo. Hoje o Douglas Costa até tem uma proposta da Arábia Saudita. Essa proposta da Arábia Saudita é para continuar ganhando mais ou menos o que ele ganhava lá na MLS. Lá na MLS não tem problema nenhum, eles divulgam os salários dos atletas. O Douglas Costa era o 8º mais bem pago, recebia 4,5 milhões de dólares, o que dá 22 milhões de reais, o que dá mais ou menos 1,8 milhão por mês. Então, nesse momento, o Cruzeiro é muito cauteloso em relação à situação do Douglas Costa. O atleta pensa em voltar ao Brasil, o principal interessado é o Cruzeiro, e nesse momento, caso
o Douglas Costa, de fato, tenha fome de jogar, o Cruzeiro está disposto a contratá-lo. Ponto importante, o Cruzeiro não vai pagar nem metade do que ele recebe hoje na Major League Soccer. O Douglas Costa sabe disso. E, aliás, o que ele recebia na Major League Soccer já saiu do Los Angeles Galaxy, que era 4,5 milhões de dólares anuais. Então, o Cruzeiro não vai pagar nem metade disso. O Douglas Costa sabe disso e estaria disposto a voltar para ficar mais próximo de familiares e amigos. O grande ponto para que o Cruzeiro faça um investimento no Douglas Costa é a questão da fome do jogador. Se o jogador tiver de fato interesse em restabelecer o bom futebol, ele vai ser contratado. O Cruzeiro obviamente se preocupa. Não tem como o Cruzeiro medir fome com algum aparelhinho. Isso é no meio de conversa. Sim, então o Cruzeiro vai sentar, vai conversar com o Douglas Costa, com o empresário dele, que é o Juninho Mendonça, vai tentar entender se de fato ele tem interesse em restabelecer o bom futebol, em jogar no Brasil novamente, em mostrar que ele é capaz de recuperar aquele futebol que já foi muito importante, até para a seleção brasileira, para a Juventus, Bayern de Munique. E caso ele demonstre esse interesse, o Cruzeiro vai sim fazer o investimento. O ponto, como eu disse, é justamente esse. É o interesse do Douglas Costa em voltar ao Brasil. Dito isso, eu contrataria caso ele demonstrasse esse interesse. Então vamos lá, segundo as informações que o Thiago acabou de trazer pra gente, que são informações primorosas, né, com detalhes importantes, eu já vou jogar essa pergunta pro Dola, para querer saber a seguinte situação. A princípio eu acho que não, porque a última passagem dele pelo Grêmio foi muito negativa. Ele mostrou claramente que ele não tinha condição de atuar no futebol brasileiro pela questão física. Ele teve um percentual baixo de participações lá no Grêmio, teve muitos problemas, não se mostrou um cara muito de grupo em alguns momentos, mesmo estando no clube que o formou, teve problema com a torcida, problema com o elenco, foi uma situação muito complicada. E aí ele sai e vai para um futebol dos Estados Unidos, que tem um calendário muito mais tranquilo. Ele conseguiu render bem lá, ele tem bons números na última temporada da MLS. Mas aqui no Brasil, onde tem um calendário mais apertado, ele foi muito mal. Então acho que para o Cruzeiro ir no limite do orçamento, a princípio eu acho que não vale a pena. Mas o que tem que acontecer? Uma conversa com ele, como bem disse o Thiago, para saber do brilho do cara. Tem que mexer no brilho dele e ver se o olho brilha. Se ele tiver aquele brilho no olhar, tô querendo mesmo jogar, se confiar nisso, às vezes dá para abrir um pouquinho. Até me lembra um pouco a situação. Sim, eu concordo com você. Mas para essa roda gigante girar, o jogador tem que querer. E é o tipo de situação. Jogadores que têm talento sempre me deixam realmente num labirinto assim parecido com Caverna do Dragão. Porque o que eles têm de principal o que outros procuram, a categoria que o Douglas Costa tem, muitos jogadores jamais vão conseguir alcançar. Sim, Mas isso não acontece simplesmente pelo fato de se pisar em campo. Talvez na década de 90, onde o esporte e o futebol jogado aqui no Brasil era uma coisa menos física. Tá. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!